Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Karine. Estou aqui para a gente fazer a nossa terceira aula do curso gratuito de raciocínio lógico para o TRF da segunda região. A aula de hoje, que é a última aula, é uma aula bem. A gente tem que entender como é que como é que a Consulplan vai cobrar isso, né? Deixa eu explicar para vocês. Eu até expliquei isso na primeira aula, mas eu vou explicar de novo. Então, assim, o edital, dessa parte do edital que a gente vai ver na aula de hoje, ele é bem amplo. Assim, ele não é muito focado. Então, e é uma cópia do edital da FCC e da ESAF. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai olhar para as questões da ESAF e da FCC que tenham a ver com esse assunto, vai entender como as bancas cobraram e vai aplicar nas questões da Consulplan. Eu já fiz isso, então na aula de hoje a gente vai ver várias questões da Consulplan que sigam a linha da ESAF e da FCC nesse assunto, né? Compreensão do raciocínio matemático, bibibi, bababó, babubu. E aí a gente vai analisar várias questões da Consulplan mesmo, porque nesse assunto ela tem questões, só que ela não chamava de compreensão e tal, ela chamava de matemática mesmo. Então eu trouxe para a aula de hoje, analisando com a ótica da ESAF e da FCC, que foram as bancas as quais a Consulplan copiou o edital. Então, a gente vai fazer várias questões, eu selecionei alguns tópicos possíveis de serem cobrados pela Consulplan dentro desse tópico do edital. Então a gente vai ver um pouquinho de álgebra, a gente vai ver um pouquinho de sequências, porcentagem, vamos ver algumas coisinhas relacionadas a esse assunto, a esse tópico, que podem ser cobradas pela Consulplan. A gente vai esgotar o que pode ser cobrado? Não, porque esse tópico é muito extenso. Para as outras bancas, FCC e ESAF, pelo histórico de cobrança das últimas provas, a gente tem como saber o que as bancas podem cobrar. Mas a Consulplan nunca tinha colocado esse tópico no edital. Então a gente vai analisar com base nas outras bancas o que pode ser cobrado, e aí, dentre as questões da Consulplan, a gente vai trazer o que pode ser cobrado nesse tópico. Antes de entrar nesse assunto em si, eu vou fazer uma questãozinha da aula passada, da Consulplan, que eu achei perdida aqui nos meus arquivos, que eu não fiz, e é da Consulplan. Então, como a gente tem raridade, né, de questões da Consulplan de lógica, eu achei por bem a gente resolver na aula de hoje, ela é bem tranquila. Quem entendeu a aula passada vai tranquilamente saber resolver essa questão que a gente vai ver. Tá bom? Então, eu vou primeiro resolver uma questão da aula passada, depois eu vou passar para as questões da aula da aula de hoje. A aula de hoje eu vou explicar a matéria conforme as questões forem passando. Eu não vou explicar a matéria toda antes. Eu vou explicar eu vou começar pelas questões e aí a gente vai vendo a matéria nas questões. Porque é muita coisinha. Então vamos focar, senão a gente vai passar aqui o resto do tempo até o edital falando sobre matemática e sobre aspectos que podem ser cobrados, e meu objetivo aqui não é esse. Meu objetivo é fazer vocês estudarem compactadamente, né? Estudar ganho marginal. Estudar pouco para render muito, né? Porque o edital é imenso, tem muita coisa para estudar, então eu não quero que vocês percam muito tempo estudando raciocínio lógico, tá bom? Não reparem que a minha imagem não tá muito boa, é porque eu tô com uma luz aqui meio ruim, já tentei até dar uma arrumada aqui, mas não rolou. Mas eu vou me mudar e os próximos vídeos vão ser bem melhores, tá bom? Vamos pra aula. Então vamos lá. Antes de entrar nos assuntos da aula de hoje, vamos resolver essa questãozinha que é da aula passada, que a professora trocou as bolas e acabou não resolvendo. Consulplan 2014, prova do mapa. Todo vegetariano é magro. Alguns magros são elegantes. Com base na afirmativa anterior, é correto afirmar que todo vegetariano é elegante, alguns magros são vegetarianos, bibibi, bababó, babubu. A gente viu isso em detalhes na aula passada. Vamos lá.
Primeiro a gente sabe que quando a gente tem o todo, a gente tem um diagrama dessa forma aqui, ó. A gente vai ter assim e vai ter alguma coisa dentro. O que vai estar dentro e o que vai estar fora aqui? O que estiver mais perto do todo vai estar na bolinha de dentro. Então, aqui vai estar vegetariano. Vegetariano. É magro, então todo vegetariano é magro. Então o magro, eu vou colocar aqui, magro. Magro. Opa! A professora sabe raciocínio lógico, mas escrever ela ainda não aprendeu. Magro. Alguns magros são elegantes. Então, vai ser o diagrama do alguns, a gente viu que é assim, né? Ele tem um ponto de cruzamento aqui no meio, mas ele não é nem dentro, nem desconectado total. Então, ele tá falando que alguns magros são elegantes. Então, eu vou pegar esse diagrama do magros aqui e vou colocar um elegantes aqui que vai estar conectado com os magros, mas ele também não vai estar dentro ou fora. Então, aqui vão estar os elegantes. Elegantes. Gantes. Então, vamos perceber uma coisa. A gente pode ter vegetariano elegante? Pode, né? A gente pode ser que essa coisinha aqui venha até aqui e pegue até um pouco dos vegetarianos, mas não é uma obrigatoriedade. Pode ser que todos os magros que sejam elegantes não sejam vegetarianos. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado aqui para responder a pergunta da questão, né? A gente tem que entender que a gente tem aqui alguns magros sendo elegantes, né? Que é aqui essa intersecção. Mas isso não significa que a gente tenha vegetarianos elegantes, certo? Então vamos ficar de olho nas respostas. Todo vegetariano é elegante? Não. A gente não pode nem dizer que alguns vegetarianos são elegantes. Quanto mais dizer que todo vegetariano é elegante. Então essa daqui tá fora. Alguns magros são vegetarianos? Sim, né? Alguns magros, esses aqui, são também vegetarianos. Tem uma parcela dos magros que tá dentro desse grandão aqui, que também tá aqui dentro dos vegetarianos. Então, alguns magros são vegetarianos, né? Então, tá aqui. São todos? Não são todos. Podem ter magros que estão aqui fora e que não são vegetarianos. Mas alguns magros são vegetarianos, porque todo vegetariano é magro. Então, todo vegetariano é magro. Então, alguns magros são vegetarianos. Então, essa tá correta. Alguns vegetarianos são elegantes? Ó, a questão tá pegando bem naquilo que a gente falou, né? Então, eu posso afirmar que alguns vegetarianos são elegantes? Ou seja, que tem um pedacinho aqui, né, dessa deixa eu fazer de novo o desenho. Desse diagrama que ele pegou um pouquinho aqui, eu não posso afirmar isso, né? O que ele falou é que alguns magros são elegantes, mas ele não falou que alguns vegetarianos são elegantes. Então, isso eu não posso afirmar. Então, essa daqui também tá errada. Alguns vegetarianos são magros e elegantes? Falou que vegetariano é elegante, pode marcar como errada. Não pode falar isso. Eu não posso afirmar que os vegetarianos são elegantes. O que eu posso afirmar é que alguns magros são elegantes, mas não que alguns vegetarianos são elegantes. Então, essa daqui também tá errada. Então, a resposta é a letra B. Questão tranquila, né? Para quem entendeu a aula passada, é uma questão tranquila. Tomara que a Consulplan venha nesse naipe. Bom, vamos lá para o assunto efetivamente da aula 3. Então, esse aqui é o edital da aula, é a parte do edital que a gente vai ver hoje, né? Da prova do TRF. Então, compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal, raciocínio matemático,
raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos. Tipo assim, formação de conceitos, discriminação de elementos. É tudo muito vago, né? É tudo muito amplo. Então, basicamente, qualquer questãozinha que envolva número, um pouquinho de raciocínio, assim, ela pode cobrar aqui. Não tem muito limite, né? Então, por isso que eu falei, para FCC e para ESAF, que já cobram exatamente, né, como a gente viu na aula 1, que já cobram exatamente esse tópico há muitos e muitos anos, a gente sabe mais ou menos o que vem pela frente. Para Consulplan, não. Mas considerando que ela fez aquele Ctrl-C, Ctrl-V do edital da FCC e da ESAF, a gente vai presumir que seja mais ou menos a mesma coisa. Então, o que eu fiz? Eu peguei algumas questões da Consulplan que eu acho que se enquadram nesse tópico de edital aqui. Então, vamos analisar um por um, assim, uma por uma dessas questões e diante do assunto que ela pode cobrar. Por exemplo, assim, essa questão aqui é uma questão de álgebra elementar. E esse assunto pode ser cobrado na prova dentro desse edital. Então, vamos dar uma olhada nessa questão. É uma questão do ano passado, né, 2016, da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante. Um pedaço de torta correspondendo a 3/5 de seu tamanho foi vendido em uma lanchonete por R$ 3,60. Qual deverá ser o preço cobrado por um pedaço que corresponde a 1/8 da torta? Então, a gente tem uma torta de 3/5. Eu comprei uma torta de 3/5, um pedaço de 3/5 do tamanho da torta, e eu paguei R$ 3,60. Qual deve ser o preço cobrado por um pedaço que corresponde a 1/8? Então, aqui a gente está falando de frações, né? Que está falando em frações. E a gente também vai falar de uma coisa que é muito importante, cai muito em prova, que é a regra de 3. Regra de 3. A regra de 3, ela serve para a gente encontrar o valor de uma coisa com base numa comparação anterior. Então, a gente pega por base uma comparação anterior e encontra o resultado que a gente deseja, que a gente não sabe. Então, olha a comparação que ele dá aqui. Um pedaço de torta correspondente a 3/5 do seu tamanho foi vendido em uma lanchonete por R$ 3,60. Então, eu vou escrever assim. Aqui eu vou escrever o tamanho da torta, o tamanho e aqui eu vou escrever o preço. Então, um pedaço de torta correspondente a 3/5 do tamanho dela, ele vendeu, né? Ele foi vendido por R$ 3,60. Vou colocar aqui, R$ 3,60. Qual deverá ser o preço cobrado por um pedaço que corresponde a 1/8 da torta? Aí, o que eu faço? O tamanho eu não estou colocando aqui, então eu coloco 1/8 aqui também. 1/8. Só que agora não tem o preço, né? O preço é exatamente o que ele quer. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse preço, que é o que ele quer, de X, e vou colocar aqui, X. Aí, como é que a gente soluciona isso aqui? Eu faço uma multiplicação em cruz. Eu cruzo aqui, ó. E aí eu multiplico. Faço uma multiplicação. Então, eu vou multiplicar 3/5 por X e vou igualar com 1/8 vezes 3,60. Aí eu vou descobrir o valor de X. Então, eu faço assim, 3/5 vezes X é igual a 1/8 vezes 3,60.
Aí, eu vou reorganizar isso aqui para conseguir multiplicar melhor. Então, como é que eu faço? Então, quando eu chego nesse ponto, eu preciso reorganizar isso aqui para conseguir simplificar e chegar no meu resultado. Então, o que eu preciso olhar aqui? O que eu posso cancelar? O que eu posso simplificar? Vamos olhar com carinho? Olha só, aqui eu tenho o 3,60. O 3,60, será que eu posso simplificar com esse 3 aqui? Olha só, vamos pensar, eu tenho 3,60. 3,60, 3,60 não é igual a 1,20 vezes 3? Se eu tenho 1,20 multiplicar por 3, pensa nas moedinhas, né? Afinal, a gente tá falando de um pedaço de torta, eu tô morrendo de fome. Então, se eu pegar 3,60 e eu não posso pegar 1,20 multiplicar por 3 e chegar nesse 3,60, então eu vou lá e substituo o 3,60 por isso daqui. Aí eu vou conseguir cortar o meu 3 que tá desse lado pelo 3 que vai ficar desse. Então, vamos substituir 3 quintos de x é igual a 1/8. Aí eu vou substituir por 3 vezes 1,20. Aí agora eu venho aqui e corto. Tudo que for igual dos dois lados eu posso cortar, no caso de ter multiplicação. Então eu venho aqui e corto esse 3, corto esse 3 aqui. Então eu fiquei com x sobre 5 é igual a 1,20 sobre 8. Aí agora, que ficou mais simples a minha multiplicação, eu faço assim, x, vamos só reorganizar aqui e deixar bonitinho, né? Então depois vocês me mandam e-mail, professora, eu não entendi nada que você escreveu. 1,20 sobre 8. Aí agora, o que eu posso fazer? Eu posso passar esse 5 que está dividindo aqui para o outro lado multiplicando. Então, eu subo ele, eu multiplico em cruz. É como se eu estivesse multiplicando em cruz, mas eu trago esse 5 para cá. Eu subo esse 5 para cá. Matematicamente falando, isso significa o quê? Significa... Opa, aqui é um 8. Isso significa o quê? Significa eu multiplicar os dois lados por 5. Então, eu venho aqui... multiplico aqui por 5 e multiplico aqui por 5. Eu sempre posso multiplicar os dois lados pelo mesmo número, não alterei nada a minha fração. Então, eu venho aqui, corto esse 5 com esse 5 e aqui, e aqui sobrou esse 5 multiplicando desse lado. Na prática, a gente só sobe o 5 para cá, né? Na prática, a gente faz isso, mas assim, os professores de matemática, assim, que são mais... acadêmicos, digamos assim, eles multiplicam o mesmo lado, cada lado pelo mesmo número. Então, aqui a gente ficou com x é igual a 1,20 vezes 5 dividido por 8. Será que eu não consigo também simplificar aqui o 1,20 e o 8? Ué, consigo, né? Porque olha só, vamos fazer a continha aqui. Eu tenho 1,20, essa eu vou ensinar vocês, ó. 1,20 não é igual a 12 vezes 0,1. Então, eu tenho 12 vezes 0,1 vezes 5 dividido por 8. Então, eu posso simplificar aqui o 8 e o 12, porque eles não são múltiplos de 4, né? Vamos fazer com calma aqui? Então, eu tenho x é igual... Toda vez que tiver um decimal assim, faz essa continha aqui, ó, substitui pelo número em decimal que tá multiplicando por ele. Então, aqui eu vou ter 12 vezes 0,1 vezes 5. Aí eu vou dividir isso por 8. Aqui eu tenho 12 dividido por 8. Então, o 12, se eu dividir por 4, ele fica 3. E o 8, se eu dividir por 4, ele fica 2. Então, agora é só multiplico tudo.
Então, aqui eu fiquei com 3 vezes 0,1 vezes 5 dividido por 2. Vamos lá. 3 vezes 5 é 15. 15 vezes 0,1. Tudo isso dividido por 2. Quanto é que 15 dividido por 2? 14 dividido por 2 é 7. Né? Tabuada do 2, tabuada do 7. Então, 14 dividido por 2 é 7. Se eu somo 1, que dá 15, e divido por 2, é só eu somar mais meio, né? Então, fica 15 dividido por 2 fica 7,5. 7,5 vezes 0,1. Como eu estou multiplicando aqui um número por 0,1, eu só puxo a vírgula para cá, assim, ó. Aí fica 0,75. 0,75. Opa. E 5. Então, pela nossa regra de 3, o tamanho de 3/5 custava 3,60. E o tamanho de 1/8 vai custar 75 centavos. Então, essa é a resposta da questão. Resposta letra A. Vamos lá. Então, mais uma questãozinha de álgebra elementar da Consuplan. Mariana repartiu uma barra de chocolate de 24 centímetros em 3 pedaços de comprimentos diferentes e deu uns pedaços para o seu pai, outro para a sua mãe e ficou com um terceiro pedaço. Então, eu tinha uma barra de chocolate de 24 centímetros e eu peguei e dividi em 3 pedaços de tamanhos diferentes. Um eu dei para o meu pai, então eu vou chamar o pedaço do meu pai de P. Um eu dei para minha mãe, que eu vou chamar de M. E um eu fiquei para mim, eu vou chamar de eu, então. Chamar de eu, né? No caso é a Mariana, mas eu vou chamar de eu, como se fosse a gente. Sabe-se ainda que o pai ganhou um pedaço com 1 centímetro a menos do que o pedaço ganho pela mãe. E o pedaço que ficou com Mariana, no caso é o eu, né? Eu. Então eu vou botar aqui. O pai é o P, o mãe é o M, o Mariana de eu é igual, é 1 centímetro menor que o dobro do pedaço que o pai ganhou. Então a gente tem que botar isso tudo em uma equaçãozinha para tentar descobrir qual é o tamanho de cada pedaço. Vamos lá? Então, o pai ganhou um pedaço com 1 centímetro a menos do que o pedaço ganho pela mãe. Então, o pedaço do pai, vou chamar de P, é igual ao pedaço que a mãe ganhou, vou chamar de M, menos 1, porque tem 1 centímetro a menos. 1 centímetro a menos. Coloquei um menos 1. Beleza, vamos para a próxima. O pedaço que ficou com Mariana, vou chamar de E, de eu, né? Eu. Como se fosse eu dando um pedaço de chocolate pro meu pai e pra minha mãe. Então, o pedaço que ficou com Mariana, E, é 1 centímetro menor do que o dobro do pedaço que o pai ganhou. Quanto é o dobro do pedaço que o pai ganhou? O pedaço que o pai ganhou é P. O dobro de P é 2P. Se o pedaço é 1 centímetro menor, é 2P menos 1. Então, eu vou colocar aqui o pedaço que ficou com a Mariana, ou seja, que ficou comigo, se fosse eu dando um pedaço de chocolate pro meu pai e pra minha mãe, seria 2P menos 1. Então, eu tenho duas equaçõezinhas aqui para me ajudarem a descobrir o valor de tudo, né? E o que mais eu sei também? Eu sei que a barra de chocolate tem 24 centímetros. Então, eu sei que o meu pedaço, o E, mais o pedaço que eu dei pro meu pai, que é o P, e mais o pedaço que ficou com a minha mãe, isso tudo dá 24. 24. Eu tenho aqui essa equação que fala da soma dos 3
e tenho duas equações que eu posso colocar aqui e descobrir o valor de tudo, né? Na verdade, primeiro eu descubro o valor de um, depois descubro o valor do outro e depois do outro. O que eu preciso? Eu preciso sempre ter uma equação que tenha uma letra só. Aqui eu tenho 3 letras. Então, eu vou usar essas duas equações aqui para eliminar as letras. Então, o que é interessante? Eu consegui deixar essas duas equações aqui em função de uma letra só. Então, por exemplo, aqui eu tenho E é igual a 2P menos 1. E aqui eu também tenho o P igual a M menos 1. Então, o que eu posso fazer? Aqui, o E já está em função do P. Então, o E está igual a 2P menos 1. O que eu posso fazer é passar esse menos 1 para o outro lado. Quando eu passo para o outro lado, eu altero o sinal, ou seja, vai entrar somando. E aí eu vou ter o M também em função de P. Aí eu substituo o M e o E aqui e fico com tudo em função de M. Vamos fazer isso, ó. Então eu venho aqui, passei o menos 1 para o outro lado e fiquei com M é igual a P mais 1. M igual a P mais 1. E aqui eu tenho E é igual a 2P menos 1. Então, eu vou vir aqui e vou substituir o M por P mais 1 e o E por 2P menos 1. Vamos lá? E é igual a 2P menos 1 mais P mais P mais 1, que é o valor de M. P mais 1 igual a 24. Então, eu tenho agora tudo em função de P. Então, eu vou somar o número de P's que eu tenho. Então, eu tenho 2P aqui, mais P, mais P. Então, eu tenho 4 P's. 4P. Aí, aqui eu tenho menos 1 e mais 1. O menos 1 e menos 1 corta, né? Dá 0. Então, 4P é igual a 24. 24. Então, agora para simplificar, eu passo o 4 para cá dividindo. Ou então, como eu fiz na questão anterior, eu posso dividir aqui por 4. E aí eu divido aqui por 4. Eu posso sempre dividir pelo menos o valor dos dois lados. Então, aqui eu fico com 1. E aqui sobrou, aqui sobrou o 4. Então, P vai ser 24 sobre 4. Isso aqui dá 6. Então, o pedaço que ficou com o meu pai tem 6 centímetros. Vamos descobrir agora os outros? Então, se o pedaço que ficou com o meu pai tem 6 centímetros, o pedaço que ficou com a minha mãe é 6, que é o pedaço do meu pai, mais 1. Então, o pedaço que ficou com a minha mãe é de 6 mais 1, 7. 7 centímetros. Quanto que é o meu pedaço? Aí eu tenho duas, né? Eu tenho o meu pedaço, ou o da Mariana, né? Eu tenho duas maneiras de descobrir. Ou eu coloco o 6 e o 7 aqui, ou eu faço essa continha aqui. Eu vou colocar aqui. Então, eu tenho que o meu pedaço vai ser o 24, menos o 7, menos o 6. 24 menos 6 é 18. 18 menos 7 é 11. Então, eu fiquei com um pedaço, né? O E, ou a Mariana, ficou com um pedaço de 11 centímetros. 11 centímetros. Tudo é centímetro, né? Centímetro, centímetro, centímetro. Então, vamos analisar as respostas para ver qual resposta diz isso que a gente descobriu. Então, vamos lá. A filha ficou com a metade da barra. A filha é a Mariana, no caso seria eu. A barra tem 24 centímetros. A metade da barra seria 12 centímetros. Mas o pedaço da Mariana é de 11. Então, a filha não ficou com metade da barra. Certo? A mãe ficou com 1/3 da barra. Quanto que é 1/3 da barra? A barra tem 24 centímetros.
24. 1/3 é eu pegar esse 24 e dividir por 3. Isso aqui, 24 dividido por 3, dá 8. 3 vezes 8 igual a 24, então 24 dividido por 3 é 8. A mãe ficou com um pedaço de 7 centímetros, então a mãe também não ficou com 1/3 da barra. O pai ficou com menos de 1/4 da barra. O pai ficou com 6 centímetros, certo? 6 centímetros é exatamente 1/4 da barra, porque se eu pegar 24, que é o tamanho da barra toda, e dividir por 6, que é o tamanho do pedaço do pai, eu chego em quanto? 4. Então, o pai ficou exatamente com 1/4 da barra. O pai pegou 1/4 da barra para ele. Então, não posso dizer que ficou com menos de 1/4. Ele ficou exatamente, né? Esse com menos de tá errado. Ele ficou exatamente com 1/4 da barra. Vamos para letra D, rezando para que seja ela. Juntas, a mãe e a filha ficaram com 3/4 da barra. Então, a mãe e a filha, né? A mãe é 7. A filha, que no caso é o E aqui, é 11. Então, 7 mais 11 é 18. 18 centímetros. Será que isso dá 3/4 da barra? Vamos fazer a conta. Então, 18 centímetros dividido por 24, que é a barra toda. 24. Se eu simplificar isso aqui, eu chego em 18 dividido por 3 dá 6. 18 dividido por 6 dá 3. Vamos simplificar isso aqui. E 24 dividido por 6 dá 4. Então, dá exatamente 3/4. Se eu dividir a soma das duas pela barra toda. Então, dá exatamente 3/4. Então, é exatamente isso. A mãe e a filha ficaram com 3/4 da barra. Resposta letra D. Vamos para uma questão de porcentagem, que é um clássico dos clássicos. Essa questão aqui, assim, quando cai, derruba metade da turma, porque a turma não sabe fazer esse aumento, a turma confunde mais. Mas a gente não vai confundir, né? A gente vai acertar a questão. Então, vamos lá. Um produto em alta no mercado teve seu preço aumentado 2 vezes em um período de 2 semanas. Na primeira semana, seu valor subiu 10%. E na segunda semana, o seu valor subiu 15% em relação ao valor da semana anterior. Sabendo que o preço ao final dos aumentos citados foi de R$ 2.024, é correto afirmar que o valor inicial do produto é um preço compreendido entre tanto e tanto. Então vamos lá, vamos dizer que o preço na primeira semana, né, o preço antes de todos os aumentos, eu vou chamar de P. Então, preço P. Na primeira semana, o seu valor subiu 10%. Se o valor, quando a gente tem um aumento, vamos primeiro botar aqui, né? Só vou colocar aqui, que essa aqui é uma questão de porcentagem, né? Porcentagem. Quando a gente tem variação percentual, então eu vou botar aqui, variação percentual, deixa eu botar ao contrário, variação percentual, né? Isso aqui a gente já sabe que é o símbolo da variação. Então, a gente tem a variação percentual. Uma variação percentual, ela sempre tem relação com alguma coisa. Então, se eu falar assim, o preço na primeira semana subiu 10%. Quando o preço sobe 10%, isso significa que eu posso pegar o meu preço P e ele aumentou, posso somar, aumentou 10%. Então, é 10 por 100. A gente só escreveu o que estou lendo, 10%. Então, essa é a conta que eu tenho que fazer, mas o percentual, ele sempre tem uma relação, é relacionado a alguma coisa, eu sempre tenho que multiplicar
com alguma coisa. Então, aqui é 10% do valor inicial. Então, o meu preço inicial, quando ele sobe 10%, eu fico com P mais... Isso aqui é 10 dividido por 100. Então, eu venho aqui e puxo a casa 2 vezes. Fica 0,1. P mais 0,1 de P. Então, o meu preço ao final dessa primeira semana fica 1,1 P, que é a soma de P mais 0,1. Então, quando alguma coisa tem um valor e sobe 10%, é só eu multiplicar esse valor por 1,1. Quando uma coisa sobe 15%, é só multiplicar por 1,15. Quando uma coisa sobe... Não sei se tá dando para entender, mas assim, ó, quando uma coisa sobe tantos por cento, x%, é a mesma coisa que eu pegar essa coisa, o meu P, vou botar assim, ó, P subiu, x%. Isso é a mesma coisa que eu pegar P e multiplicar por... E multiplicar por 1,x. 1,x. Então, eu pego P e multiplico por 1,x. Então, aqui eu peguei o meu P, não subiu 10%? Então, eu multiplico por 1,10. Fica 1,1 P. Aí, ele fala o seguinte, na segunda semana, seu valor subiu 15% em relação ao valor da semana anterior. Então, o que eu vou fazer? A lógica é a mesma. Eu vou pegar o meu valor da semana anterior e vou multiplicar por 1,15. Só que o que eu vou pegar? É o P que eu vou colocar aqui dentro? Não, é o valor da semana anterior, que é esse aqui, ó. 1,1 P. Então, cuidado com isso. Eu não posso aumentar 15% em relação ao P. Não foi o P que subiu 10% ou 15% agora. O P agora, não foi o P que subiu 15%. Foi o 1,1, né? O preço que já tinha subido 10%, que subiu 15%. Então, essa é a continha correta. Então, o meu preço P, que já tinha subido 10%, agora subiu 15%. Então, é só fazer essa conta. 1,1 vezes 1,15. Como é que eu faço conta de multiplicação? 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Agora, eu venho para esse 1 aqui e escrevo tudo embaixo dele, começando embaixo dele. Então, fica 1,5, 5. 1,1, 1. 1,1, 1. Aí, eu somo tudo. 5 mais 0, aqui é 0, né? 5 mais 0 é 5. 5 mais 1 é 6. 1 mais 1 é 2. 1 mais 0 é 1. Aí, como eu tenho duas casas decimais aqui e uma casa decimal aqui, aqui eu tenho que tirar 3 casas decimais. Então, eu venho 1, 2, 3. Aí, eu ponho a minha vírgula. Então, esse aqui foi o aumento total. Então, o meu preço final do P, comecei com P, né? Comecei com P. O meu preço final do P vai ser 1,26
5 vezes o meu P. Aí eu preciso descobrir quanto é o P. E ele falou, né, quanto que é esse preço no final. Ele falou, ó, sabendo que o preço ao final dos aumentos citados foi de 24, né, 2.024 reais. Então, essa continha aqui, o resultado dela é 2024. Então, agora é só eu fazer essa conta, né? Quanto é que vai dar isso aqui? P vai ser igual a 2024 dividido por 1,265. Então, vamos fazer essa divisão. 20,24 dividido por 1,265. Como a gente tem um decimal aqui com 3 casas, a gente coloca 3 casas aqui e tira do decimal. Então, a nossa divisão fica 20,24 mais 3 zeros dividido por 12,65. Aí, como é que a gente começa isso aqui? Primeiro, vamos ver se o 20, né? Aqui a gente tem um 20, aqui a gente tem 4 casas decimais, e aqui a gente tem 20 e 24. Então, será que o 12,65 cabe dentro do 20 e 24? Não, né? Porque se eu fizesse, por exemplo, assim, ó, uma vez ele cabe, né? Mas duas, por exemplo, não. Porque se eu fizer 2 vezes 12, dá 24. 24 já passa aqui do 20, né? Ficaria 2.400. Então, o 1.265, ele só cabe uma vez dentro do 2024 aqui. Eu não posso colocar duas. Então, eu vou começar isso aqui com 1. Então, começando com 1, fica 1 vezes 5. 5 para 4 não dá, então eu puxo 1. Puxo 1 daqui, fica 1 vezes 5, 5 para 14, 9. 1 vezes 6, 6 mais 1, 7. Para 2 também não dá, então eu puxo 1 para 12, 5. 1 vezes 2 é 2, mais 1, 3. Para 0 não dá, então eu puxo 1 para 10, 7. 1 vezes 1 é 1, mais 1, 2. Para 2 é 0. Então, eu fiquei com 759 dividido por 12,65. Agora, eu baixo o 0 aqui. Aí, eu fiquei com 7.590 dividido por 12,65. Aqui eu tenho um 7, aqui eu tenho um 1. Então, eu poderia colocar aqui um 7. Mas é pouco provável que eu consiga colocar 7 vezes o 12,65 dentro do 75,90 aqui, né? Eu vou baixar um pouquinho, então eu coloco o 6. Por quê? Porque é muito mais provável que multiplicando o 6 vezes 1.265 eu consiga colocar dentro do 7.590 do que o 7. Porque 7 vezes 1 é 7, para 7 aqui dá 0, então não cabe mais nada. E esses 590 e esses 265 que eu tenho que colocar aqui? Então, é melhor a gente baixar um pouquinho. Então, 6 vezes 5, 30. Para 30 aqui, puxo um 3, para 30, 0. 6 vezes 6, 36. Mais 3, 39. Coloco um 3 aqui, 39, 0. 6 vezes 2, 12. Mais 3, 15. Então, eu tenho um 5 aqui, eu puxo o 1, fica 0. 6 vezes 1, 6. Mais 1, 7. Para 7, 0.
Então, já deu arredondado. Aqui eu tenho 2 zeros, eu baixo esses 2 zeros e coloco esses 2 zeros aqui. Então, cheguei na minha resposta de 1.600. Então, só para vocês verem como aqui, quando a gente tem uma divisão assim, que tem o 1 aqui, nunca coloca o valor 7 dividido por 1, 7. Não, vem cá e coloca um a menos, porque tem que ter essa folga assim, né? Então aqui eu fiquei com 1.600 e a pergunta do enunciado é qual o valor inicial do produto. Então, ele fala em faixas, então eu tenho que achar a faixa que o 1.600 se encontra aqui, né? O 1.600 está entre 1.599 e 1.609? Tá, então essa é a resposta da questão, letra A. Vamos para mais uma questão? E o jeito mais fácil de resolver essa questão, que também é de porcentagem, é fazendo a regra de 3 que a gente já aprendeu hoje. Então vamos lá. Ingrid construiu uma piscina em sua casa e foi orientada que para tratar da água de sua piscina deverá usar 0,005% da capacidade total da piscina em cloro. Sabendo que Ingrid utilizou 150 ml de cloro, qual é em litros a capacidade de sua piscina? Então, 0,05, aqui a gente faz uma relação direta, né? Que ele tá falando que eu tenho que usar 0,005% e esse 0,05, nossa, é muito zero, 0,005% é os 150 mililitros. Né? Se ele tá falando que eu precisava usar esse 0,005% e ele utilizou 150 mililitros, existe uma relação entre esses dois valores. Eu vou escrever aqui. Então, existe uma relação entre o 0,005% e os 150 mililitros de cloro. Mililitros. Ou seja, 0,005% da capacidade total da piscina representam 150 ml de cloro. Quanto será que é 100%? 100% é o volume da piscina inteiro, que é o que ele quer saber. O que ele quer saber é a capacidade da piscina, que é o 100%. Então, um pouquinho disso é o cloro, mas o 100% é a capacidade total da piscina. Isso aqui é quanto? Não sei, vamos usar a regra de 3 para saber. Então, o que a gente faz aqui? Multiplica em cruz, como a gente já viu. Então, vai ficar 0,005% de x é igual a 100% vezes 150. Como tem percentual dos dois lados, a gente pode fazer como se fosse um número matemático. A gente vem aqui e corta, a gente ignora o percentual. Então, a gente deixa só 0,005 vezes x é igual a 100 vezes 150. Agora, o que a gente tem que fazer? Tem que simplificar. Então, a gente pode fazer da mesma maneira como eu fiz nas questões anteriores. Aqui, o mais chatinho é que tem um decimal. Quando tem um decimal, o que a gente tem que tentar entender? Que isso aqui é 5 vezes 0,001. Então, eu posso substituir isso aqui, 5 vezes 0, o número de casas decimais que tem depois da vírgula. Então, 0, 0, 1. 0,005 é igual a 5 vezes 0,001. Porque se eu fizer essa multiplicação, como é que eu faço? Eu pego aqui e puxo 3 casas. Opa. 2, 3 casas. Então, o produto é assim que eu faço. Então, quando eu transformo o 0,05 em 5 vezes 0,0001, isso facilita para eu simplificar. Então, eu vou substituir aqui 5 vezes 0,001 vezes x é igual a
100 vezes 150. Como é que eu simplifico aqui? Eu tenho 5 de um lado e 150 de outro. Aqui o 5 eu poderia simplificar tanto com o 100 quanto com 150. Eu vou simplificar com 150 porque ambos são múltiplos de 5. Então vamos lá. 150 dividido por 5. 15 dividido por 5 é a tabuada do 5, né? Então, 15 dividido por 5 dá 3. 150 dividido por 5 dá 30, certo? Isso é só colocar um zero a mais. Então, eu vou colocar aqui, 0,001 vezes x é igual a 100 vezes... Aqui eu simplifiquei 150 dividido por 5. Se fosse 15 dividido por 5, seria 30. Seria 3. Como é 150, eu coloco mais um zero, vira 30. Pronto, então eu tenho 0,001x é igual a 100 vezes 30. Então é só colocar tudo para o outro lado. 100 vezes 30 dividido por 0,001. Como é que eu faço essa divisão? Aqui eu tenho 30 vezes 100 dá 3.000. Como é que funciona essa divisão aqui? Vamos fazer aqui do ladinho. Aqui a gente vai, só completando aqui, né? Aqui a gente vai ter essa divisão aqui. 0, 0, 1. Vamos lá. Vamos ver como é que funciona a divisão por múltiplos de 10. Eu tenho 3.000. Eu vou simular aqui duas divisões. Uma, essa que a gente quer, que é dividido por 0,001. E eu vou fazer outra que é ao contrário, dividir por 1.000, que é um número bem maior. Então, vamos dividir por um número bem pequenininho e vamos dividir por um número que tem 3 casas depois, que tem 3 casas depois da vírgula, e vamos dividir por 1.000, que tem 3 zeros. Vamos ver como é que funciona. Vamos fazer primeiro aqui embaixo, que é mais intuitivo, né? Quando eu faço... Deixa eu só botar aqui que é uma divisão. Quando eu faço 3.000 por 1.000, eu faço o quê? Eu venho aqui e corto o zero. Então, eu corto o zero aqui, corto o zero aqui, o resultado é 3. E como é que é a divisão de 3.000 por 0,001? 3.000 por 0,001. É o contrário. Ao invés de eu cortar os zeros, eu vou pegar o número de casas que tem aqui depois da vírgula, que aqui no caso são 3, e vou colocar em zero aqui em cima. Então, aqui a minha resposta vai ser 3.000 mais 3 zeros. 3 zeros, ó. Então, a minha resposta aqui deu 3 milhões. 3 milhões, com 6 zeros. Então, essa é a diferença das divisões. A minha resposta deu 3 milhões. $3 milhões de quê? De mililitros, porque foi a medida que ele deu no enunciado. Aqui, ele não falou 150 ml, então aqui é tudo a mesma unidade. Cada lado da regra de 3 tem que ter a mesma unidade. Aqui eu tenho percentual dos dois lados e aqui eu vou ter xml. Então, eu tenho 3 milhões de ml. Só que a resposta não está em ml, né? A resposta está em litro. Olha só. Aqui é fácil, né, de fazer a relação, porque, digamos assim, eu tenho 3 milhões de mililitros. Tem algum outro 3
alguma coisa? Não, não tem. O único 3 aqui é esse primeiro, né? Então fica mais fácil, assim, da gente pensar que a resposta é a letra A. Mas vamos ver a relação aqui, como é que funciona. Eu tenho a minha piscina de 1000 litros. Vamos fazer aqui a minha piscininha. Vamos primeiro fazer uma garrafa PET aqui. Eu tenho uma garrafa PET aqui e ela tem 1 litro. 1 litro. Nesse 1 litro tem quantos ml? Tem 1000 ml. É a mesma coisa que dizer que a minha garrafa PET aqui de 1 litro tem 1000 ml. É só a gente pensar que aquela garrafinha de 600 ml da Coca e tal, um pouquinho maior que ela é 1 litro, né? Já muda a unidade. Então a nossa piscina de 1000 litros, sabe aquela piscininha de 1000 litros? Toda criança já teve uma piscininha de 1000 litros. A minha filha, Maria, tá apaixonada pela dela. Às vezes, quando tá muito quente, eu ponho até dentro do apartamento, em casa. Aquela piscininha de 1000 litros. No caso dela, não é de 1000 litros, né? É um pouco menor. Mas é uma piscina dessas de plástico. Nossa, meu desenho de piscina tá zoado, hein? Vocês estão entendendo o que é, né? Uma piscininha isso aqui. Nossa, mas parece um sanduíche, né? Gente, vai ser assim, tá? Eu sei que vocês estão com fome e tal, mas isso aqui, finge que isso aqui é uma piscina de 1000 litros, tá? 1000 litros. Se a minha piscininha é de 1000 litros, como é que eu posso fazer a comparação? 1 litro tem 1000 ml. 1000 litros tem 1000 vezes 1000. 1 milhão de ml. 1 milhão. 1 milhão de ml. Então, a minha piscininha de 1000 litros tem 1 milhão de ml. Aqui eu tinha 3 milhões de ml. Então, quanto vão ser 3 milhões de ml? Ora, se 1000... Aqui é outra regra de 3 que a gente poderia fazer, né? Mas aqui fica mais fácil. Não precisa fazer a regra de 3, né? Se eu tenho a minha piscininha de 1000 litros, tem 1 milhão de ml, então 3 milhões de ml tem quanto? 3.000 litros. 3.000 litros, que é a resposta da questão. A gente poderia fazer uma regra de 3 para achar esse valor normalmente. Então, a gente tem aqui 1000 litros. Opa! A gente tem aqui que 1000 litros, deixa só a professora arrumar aqui. A gente tem aqui que 1000 litros são 1 milhão de ml. Então, a gente vem aqui e coloca no mesmo lado, cada lado uma unidade. Então, eu venho aqui 3 milhões. 3 milhões. É quanto? X. Aí eu venho aqui, multiplico em cruz e tal, e vou encontrar que X é igual a 3.000. litros. É 3 vezes mais, né? Aqui é ml. Né? Aqui é 3 vezes mais. Então, aqui a gente aumentou 3 vezes, ó. 3 vezes. E aqui a gente aumentou 3 vezes. Então, a resposta é 3.000 litros. Pronto, 3.000 litros. Resposta da questão. Vamos para mais uma questão. Essa questão aqui é de sequências, é um assunto novo. Eu acho que sequências é um assunto bem cobrável. A FCC adora, a ESAF gosta, mas não é tanto, a FCC ama. E a Consuplan mesmo já cobrou várias questões de sequências. Então, acho possível que caia sequências nessa prova mesmo, porque ali no edital, claramente, né, nesse edital cai, ele fala em raciocínio sequencial, então é uma coisa que não haveria uma contestação de fuga do tema, né, fuga do edital e tal. Então, eu acho que é bem possível, assim, né, que caia. São questões fáceis? Não. Eu não acho esse tipo de questão um tipo de questão fácil. Eu acho regra de 3, que a gente estava vendo até agora, mais fácil. Apesar de incluir conta, eu acho mais fácil, porque se você sabe a continha, você faz. Esse aqui é uma coisa meio de tentar perceber o que a banca quer dizer, né? Tentar perceber
o que ela tá... Qual é a sequência lógica aqui? Às vezes você não tá num dia bom e não percebe, né? Então, vamos lá. Considere a seguinte sequência lógica numérica. 11, 14, 13, 18, 17, 24, 23. O nono termo dessa sequência é... Então, ele está pedindo o nono termo. Nono termo. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. Então, eu tenho que ter o oitavo e o nono é esse o nono que ele quer. Assim, não tem muito o que eu explique aqui. A gente tem que perceber qual é a sequência. Então, o que a gente pode pensar aqui? Que a gente tem um número ímpar e um número par. Um número ímpar e um número par. Um número ímpar e um número par. Um número ímpar e um número, provavelmente vai ser par. E provavelmente aqui vai ser ímpar. Então, só por aí, eu já poderia eliminar as alternativas 28, né? O 28 e o 30, A e a C. Então, só por aí, o meu chute já ficava menor, né? O meu escopo para chutar ficava menor. Então, a minha probabilidade de acerto agora é de 50% para cada alternativa. Então, vamos lá. Vamos reparar no que acontece, o que está acontecendo aqui. Qual o padrão que está acontecendo aqui? De 11 para 14, aumenta 3. De 14 para 13, diminui 1. De 13 para 18 aumenta 5. É assim mesmo que você tem que fazer na hora da prova. Você tem que tentar entender qual é a relação entre os números. De 18 para 17 diminui 1. De 17 para 24 aumenta 7. De 24 para 23 diminui 1. Então, dá para perceber o quê? Que tem um padrãozinho aqui, né? Ele aumenta 3, diminui 1. Aumenta 5, que é 2 a mais, diminui 1. Aumenta 7, que é 2 a mais, diminui 1. Então, qual é a lógica aqui? Aumentar 9, né? Seguindo o ímpar aqui, aumentando 2. Então, a lógica aqui é aumentar 9. Aumentando 9. 23 mais 9 dá 32. E aqui eu diminuo 1. Diminuo 1, que fica 31. Então, assim... tem gente que acha a questão mais fácil da prova, tem gente que acha a mais difícil. Eu sou do grupo que acha difícil, porque como eu sou loira, né, minha capacidade de percepção é meio ruim. Então, eu não acho tão fácil, prefiro uma regra de 3, uma coisa mais fácil, assim. Mas essa daqui é desse jeito que faz. Resposta à letra E. D, né? A última aqui na Consuplação 4. Então, resposta à letra D. Vamos lá para mais uma questão de sequência, também caiu ano passado na Consuplan. Considere a seguinte sequência, C, F, I, L. Qual a alternativa completa à sequência apresentada? Então, a gente tem aqui mais uma sequência. Essa sequência, dessa vez, é uma sequência de letras, não é uma sequência numérica, é uma sequência de letras. Então, a gente tem que descobrir, mais uma vez, um padrão que exista aqui para descobrir qual é a quinta letra. Então, aqui ele diz qual a alternativa completa à sequência, né? Então, é uma sequência que tem fim, né? Ela não é uma sequência infinita. E a alternativa completa, né? A letra que completa vai estar aqui. É sempre bom ficar ligado nisso, porque às vezes a gente acha que a sequência, né? A resposta vai ser esse número aqui, mas, por exemplo, na questão anterior, eram 2 números para frente. Então, é sempre legal ficar ligado qual é o número, né? Qual é a posição aqui que ele está pedindo. Nesse caso aqui é essa posição seguinte, aqui é o L. Então, vamos fazer o mais fácil aqui, né? Ele tem uma sequência de letras e as letras estão crescendo, né, no alfabeto. Então, a gente tem o C, o F, o I e o L. Então, possivelmente, existe um padrão aqui de repetição de espaçamento, né? Então, provavelmente o F seja distante do C, da mesma maneira que o I do F. As questões de sequência costumam ser assim. Então, vamos ver agora. Vamos tentar botar aqui no alfabeto. Então, quando a gente tem um alfabeto, né? A gente, primeiro, sempre pensar que o alfabeto inclui as letras K, as letras Y e a letra W.
Então, o alfabeto inclui essas 3 letras. Então, eu que me chamo Karine Valdrich, né? Agora eu pertenço ao alfabeto, que antes não pertencia. Essa mudança é uma mudança que, se não me engano, tem uns 10 anos, né? Que eles começaram a incluir o K e o W no alfabeto. Então, aqui no caso, a gente tá bem no começo do alfabeto, mas às vezes tem casos em que ele vai mais pro final e tem gente que esquece dessas letras. Mas aqui a gente vai colocar. Então a gente começa aqui com o C, né? Que foi a primeira letra aqui que ele colocou. Então vamos C. C, D, E, F. A gente chegou na segunda letra da sequência aqui. Então a gente pode reparar que tem 2 letras, né? 1, 2, aqui. Vamos continuar. F, G, H, I. Ó, mais 2 letras. 1, 2. Eu vou colocar uma estrelinha nas letras que estão na sequência. Então, a gente tem aqui, aqui. Essa minha estrela ficou parecendo um polvo meio zoado, né? Vamos lá melhorar essa estrela, professor. Então, deu. Então, agora mais uma estrelinha aqui. Aí, agora a gente tem o I. Aí, a gente tem o quê? O J, o K e o L. Mais uma vez, 1, 2. E mais uma estrelinha. Aí agora a gente tem o quê? O L. O L não, L já foi, né? L, M, N, O. Então a gente tem 1, 2 e estrelinha. Lembrando que estrelinha é o que tá na sequência aqui, né? 1, 2 é só o que tá espaçando. Então, a gente pode concluir que a letra que completa aqui, né, a sequência é o O. Então, é a alternativa B. Reparem que eu coloquei o K aqui, né, que eu falei que o K é incluído, né, então aqui foi o K. Se a pessoa não tivesse colocado o O, ela ia marcar o P. Tem até uma alternativa aqui para o P, né, então fica ligado nisso. Vamos lá para mais uma questão de sequência. Olha essa questão é de 2014, da Consuplan. 2D, 6S, 18D, 54C, 162C, 486Q. A letra que acompanha o número do 10º termo dessa sequência é... Então, ele tá dando aqui uma sequência que é acompanhada por letras. E a gente tem que descobrir não só o número, a gente tem que descobrir a letra. Então, ele tá falando do 10º termo, né? Ele tá pedindo o 10º termo. Então, ele tá pedindo a letra que acompanha o número do 10º termo. Então, a gente tem aqui o primeiro termo. Opa! A gente tem aqui o primeiro termo. Segundo termo. Terceiro termo, quarto termo, quinto termo, sexto termo, sétimo termo a gente vai ter, botar um quadrado aqui, sétimo termo, oitavo termo, nono termo, 10º termo. Então, 7º, 8º, 9º, 10º. Na hora da prova, façam bem assim como eu tô fazendo, hein? Não vai querer correr. Não adianta, não adianta. Tem que ter calma. Você tem 3 minutos para resolver uma questão. Pode parecer pouco, mas é muito. Você não precisa correr. 3 minutos pode parecer pouco, mas não é super pouco. Dá para pensar, dá para parar, entendeu? Então, assim... vai com calma, não fica querendo atropelar as coisas. Você pode fazer organizado. Não é porque é uma prova de concurso que você tem que fazer tudo rabiscado, tudo rápido e, meu Deus, não. Calma, calma. É melhor você fazer. Se você não conseguir, às vezes, completar a prova, às vezes é melhor não completar a prova e fazer as questões que você fez de uma maneira calma, tranquilo, né? Tranquilo ou tranquila, com certeza da coisa, do que fazer um monte de questão rápido. Eu conheço gente que passou no concurso, foi o último a sair da sala.
E conheço gente que saiu da prova achando que tinha arrasado rapidamente e não passou. Eu mesma sempre fui uma das últimas a sair da prova, que eu acho que a gente tem que fazer com muita calma. Então, essa é a dica aqui, faz organizado. Vamos lá. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos tentar obedecer, perceber o padrão aqui, né? Então a gente tem um número e uma letra. Um número e uma letra. Vamos observar os números. O número tem 2, 6, 18, 54, 162, 486. E as letras? Com o 2 tem o D. Com o 6 tem o S. Com o 18 tem o D. Com o 54 tem o C. Com o 162 tem o C. Com o 486 tem o Q. Então, o que a gente pode perceber aqui? As letras, elas não vão obedecendo uma lógica crescente. Então, não tem, por exemplo, D, S, D, S, D. Não tem uma lógica alternada, né? As letras, elas vão obedecendo outro critério. Eu não sei se vocês já conseguiram observar, perceber, mas olha só, o 2 tem o D. O 6 tem o S. Por isso que eu digo assim, questão de sequência, ela pode ser bem fácil, mas pode ser difícil, porque se você não tá meio nervoso e não percebeu isso, você não vai conseguir fazer. Mas tem que estar com os olhos atentos. Então, 18, eu não vou escrever tudo, tá? Mas ó, o 18 tem o D. O 54 tem o C. O 162 tem o C. O 486 tem o Q. Então, a letra que acompanha é a primeira letra do número. Isso é uma coisa que a gente já conseguiu perceber aqui. Talvez você não tenha percebido. É uma questão de treino também. Mas é de deixar. Vai por eliminação. Viu que não é alternado? Tenta perceber uma relação entre a letra e o número. Depois que você viu que não é alternado. Então, a primeira relação aqui que a gente descobriu aqui é que a letra, ela é a primeira letra do número. Então, a letra que acompanha é a primeira letra do número. A gente já consegue resolver a questão assim? Não, porque a gente precisa do número, né? Esse número, o 10º termo aqui, ele vai ter um número, né? Um número, vou botar N. E tem uma letra. A letra tem a ver com o número. Então, para eu saber qual é a letra, que é o que ele pede na questão, né? Ele pede a letra na questão, ele não pede o número. Mas para eu saber a letra, eu preciso do número. Então, vamos descobrir o número. Os números são 2, 6, 18, 54, 162, 486. Então, os números, eles estão aumentando, né? Isso a gente já pode perceber. Mas eles também não estão aumentando linearmente. Digamos assim, o 2 para 6 tem 4 de diferença. 6 para 18 tem 8 menos 6 tem 12, então tem 12 de diferença. Então não é um aumento linear. Tem alguma coisa que está multiplicando esses números. Porque eu não estou somando com algum outro número. Não estou. Porque se fosse 2, 4, 6. Não é. 2 para 6 tem 4, 6 para 18 tem 12. Então, não é um aumento linear, tem alguma coisa multiplicando o número. Vamos ver, o 2 para chegar no 6, eu faço o que com ele? Ou eu aumento 4, né? Vamos botar aqui em cima. O 2 para chegar no 6, ou eu somo 4, ou eu multiplico por 3. Multiplico por 3. Como eu falei, o aumento não é linear. Então, se eu somar 4 aqui no 6, eu chego em 10, não em 18. Mas olha só, se eu multiplicar o 6 por 3, eu chego em 18. Opa, é por 3, né? Se eu multiplicar o 6 por 3, eu chego em 18. Se eu multiplicar o 18 por 3, eu chego no 54. 18 vezes 3. Tá na dúvida? 18 vezes 3.
3 vezes 8, 54. Mais 5. 3 vezes 1, 3. Mais 5, 8. 3 vezes... Fiz errado aqui, vamos lá. Ó, tem que ficar com cuidado na hora da prova, que já sabia o resultado, botei o 5 aqui. Mas, ó, 3 vezes 8 é 20, 3 vezes 8 é 24, então eu ponho 2 aqui. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Na hora da prova a gente faz essas também, tem que ficar ligado. Então, 3 vezes 18 é 54, que tá aqui. Então, aqui, vamos continuar, vamos ver se é isso mesmo. Vezes 3. 3 vezes 54, vamos ver quanto que dá. Vezes 3. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. Então, 162. Tá aqui. Vamos mais 1. Vezes 3. Vai estar aqui. Então, eu não vou fazer essa conta, mas 3 vezes 162, eu vou chegar no 486. Ah, professor, então eu tenho que multiplicar até chegar aqui? Não precisa, né? Olha só, eu sei que 486 vezes 3, eu vou chegar no número que tá aqui. Então, esse número aqui vai ser 486 vezes 3. Então, eu não preciso nem fazer essa conta. Eu já faço aqui direto, ó. Deixa eu botar aqui vezes 3 para ficar certinho. Já faço aqui direto. Então, 3 vezes 3 dá 9. Então, 486 vezes 9 vai dar o oitavo termo. Vamos para mais uma. Subiu aqui. Vezes 3. 3 vezes 9 é 27. Tabuada, hein? Tabuada do 3. 3 vezes 9, 27. Então, esse número aqui vai ser 486 vezes 27. E aqui, por fim, a gente vai ter o décimo termo, que é o termo que a gente quer. Vezes 3. 3 vezes 27 eu não sei, professora. Não sabe? Mas olha só. 3 vezes 30 é 90. Certo? 3 vezes 30 é 90. Se eu fizer 3 vezes 27, que é 3 a menos do que 30, é só eu multiplicar 3 vezes 3, que é 9 de 90. Então, 3 vezes 27... Opa, 27. Eu tiro 3 aqui, menos 3, né? 30 menos 3 é 27. Então, 3 vezes 3 dá 9. Então, 3 vezes 27 é 90 menos 9, que dá 81. 81. Então, 486 vezes 81 vai me dar o décimo termo que eu quero aqui. Vamos fazer essa conta? 486 vezes 81. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 4, 4. 8 vezes 6, 48. 6 vezes 8, 48. Tá boada, hein? Do 8, hein? Ou do 6, é só inverter. 8 vezes 8, 64. Mais 4, 68. Mais 6. 8 vezes 4, 32. Mais 6, 38. Então, agora eu só somo tudo. 6 mais 0, 6. 8 mais 8, 16. Vai 1. 8 mais 4, 12. Mais 1, 13. Vai 1. 8 mais 1, 9.
e o 3. Então, o número que é o 10º termo da sequência é 39.366. Começa com T, né? 39.000. Então, vou escrever aqui só para ficar bonitinho. 30. Nossa, mas tá ruim isso aqui, professora. Meu Deus. 366. Então, é 39.000. 30 começa com T. Então, a letra que acompanha o número do 10º termo é o T. Letra D. Outro tipo de questão que a Consulplan pode cobrar usando esse tópico de edital bem amplo que ela usou, que copia a FCC e a ESAF, é o tópico de operações com conjuntos. Esse tópico é um tópico relativamente fácil. Ele não envolve contas complexas, não envolve nada disso. O que que envolve? Envolve a tensão. E aí a gente usa conjuntos, diagramas, assim, ó, para resolver e encontrar a resposta. Então, é difícil? Não é, não acho. Não tem grandes teorias a fazer. A gente tem que ter muita atenção. Então vamos lá. Uma loja de doces faz uma enquete com seus clientes, a fim de saber suas preferências a respeito de qual tipo de chocolate, branco ou preto, lhe agradava mais. Dos 150 clientes que responderam à enquete, 125 escolheram chocolate preto, 95 escolheram chocolate branco e 5 não escolheram nenhum dos dois tipos de chocolate. O número de clientes que escolheram ambos os tipos de chocolate é... Então a gente faz assim, ó. Primeiro a gente faz um quadradão. E nesse quadradão eu vou ter que colocar aqui as 150 respostas. Então nesse quadrado vão ter que ter 150 pessoas. As 150 pessoas vão estar aqui dentro. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever esse 150 aqui em cima. 150. Esse quadradão tem que ter 150 pessoas. Aí, eu faço assim. 125 escolheram chocolate preto. Então, aqui no chocolate preto, vou fazer assim, tá? Uma setinha. Aqui dentro, tem que ter 125 pessoas. Eu vou colocar CP, chocolate preto. Aí ele fala assim, 95 escolheram um chocolate branco e 5 clientes não escolheram nenhum dos tipos de chocolates. O número de clientes que escolheram ambos os tipos de chocolate. Então existem pessoas que escolheram tanto o chocolate preto quanto o branco. Aí o que eu faço? Eu já sei que eu tenho que criar uma areazinha aqui do meu conjunto que seja uma areazinha que tenha os dois, chocolate preto e chocolate branco. Aqui eu vou colocar CB, de chocolate branco. Então aqui vão ter que ter os 95 que escolheram chocolate branco. Só que agora a gente tem que cuidar, porque assim, nesse 125 aqui e nesse 95, eu não posso colocar aqui dentro, porque eu tenho que saber quantos escolheram os dois, que são aqui. Como é que eu vou saber isso? É só colocar aqui 125 aqui dentro, 95 aqui dentro? Não. A chave é ver os 5 que não escolheram nenhum dos tipos. Então, tem 5 clientes que não vão estar aqui dentro desses diagramas aqui. Eles vão estar aqui fora, ó. 5 que não escolheram nenhum. Nenhum. Então, eu tenho 150 que responderam e 5 não escolheram nenhum. Quantos escolheram ou o preto, ou o branco, ou os dois? 145. 150 menos 5. Então, aqui eu vou ter 145. Opa, vamos fazer direitinho aqui. 145. Quanto que dá 125 mais 95? Se essa soma passar de 145, a diferença são os que escolheram os dois. Então, vamos lá. 125 mais 95. 5 mais 5 é 10. Vai 1.
9 mais 1, 10, mais 2, 12. Vai 1. 1 mais 1, 2. Então, aqui eu tenho 220 pessoas. 220 pessoas falaram que escolheram o chocolate preto ou o chocolate branco. Só que eu só posso ter 145 pessoas respondendo. Então, isso significa o quê? Que se eu diminuir do 145, 45, que foram... Porque eu sei que 5 pessoas não escolheram nenhum. E 150 responderam. Então, eu sei que 145 pessoas responderam chocolate preto ou chocolate branco. Só que responderam, podem ter respondido os dois, porque tiveram 220 respostas. Então, vamos ver quanto é que dá essa diferença. 2. Como é 0 aqui, eu tenho que fazer 5 para 0, eu tomo um emprestado. Então, fica 5 para 10, 5. Aí aqui sobrou 1. Aí eu tiro aqui, sobra 1, e eu ponho 1 aqui. Opa, ponho 1 aqui. Então fica 4 para 11. 4 para 11, se fosse 4 para 10, seria 6. 4 para 11 é 7. 1 para 1 é 0. Então, 75 pessoas responderam que gostam dos dois. Se a questão perguntasse quantas pessoas responderam que gostam só de chocolate branco, só de branco, aí é a diferença entre 95 e 75, que dá 20. Então, 20 pessoas gostam só de chocolate branco. E quanto que dá a diferença de 125 menos 75? 125 menos 75 dá 50. Então, 50 pessoas responderam que só gostam de chocolate preto. Se ele perguntasse, né, o número de clientes que gostam só do preto, então seria 50. Só do branco, 20. O que gostam dos dois é 75. Então, a resposta é a letra E. Mais uma da Consulplan. Em um resort também de operações com conjuntos, tá? Essa daqui também é de operações com conjuntos, também da Consulplan. Em um resort no litoral nordestino, 132 hóspedes participam de alguma das atividades culturais oferecidas. Sabe-se que 64 hóspedes participam das aulas de pintura. Ó, então eu tenho de novo, ó, vamos ler primeiro, depois a gente monta, mas vamos lá, ó. Sabe-se que 64 hóspedes participam das aulas de pintura, 60 participam das aulas de música e 48 de ambas. Dessa forma, o número de hóspedes que não participam de aulas nem de música nem de pintura é. Então, aqui ele pediu quais não participam. Olha como a questão, assim, as questões se repetem muito. Quando a gente entende a lógica de uma questão, ela de repente perde outro detalhe, mas a lógica é a mesma, não muda nada. Então aqui eu tenho 132 hóspedes no total. Então a minha soma de tudo que vai ter aqui dentro não pode passar de 132. Então vamos lá. Sabe-se que 64 hóspedes participam das aulas de pintura. Então aqui eu vou ter 64. Só pintura? Não, pode ser pintura e outra coisa, por isso que eu não posso escrever aqui dentro. 60 participam das aulas de música. Eu vou botar um P aqui. P de pintura e M de música. Então, 60 participam das aulas de música. Então, aqui vão ser 60. E 48 de ambas as atividades. Então, aqui no meio eu já sei que são 48. Que na pergunta anterior ele pedia, mas aqui ele já deu. Então, aqui no meio são 48. Então, quantos é só pintura? Ora, 64 menos 48. Quanto só música? 60 menos 48. Dessa forma, o número de hóspedes que não participa nem de aulas de pintura nem de música, então ele está pedindo aqui, o que não está em nada. Isso é o que ele está pedindo. Então, 64, vamos descobrir quem faz só pintura. 64 menos 48. 64 menos 48. Vamos lá. Aqui fica 5. E eu empresto um para cá. 8 para 14 deu 6. 4 para 5, 1. Então, são 16 pessoas que participam só das aulas de pintura.
60 menos 48 a gente pode fazer de cabeça, né? Dá 12. Então, 60 menos 48. 60 menos 50 daria 10. Como é 48, dá 12. Então, aqui são 12. Então, eu tenho que somar para ver quantas pessoas participam dessas aulas. Eu tenho que somar 16 mais 48 mais 12. Então, 12 mais 48 dá 60. Mais 16 dá 76, né? 60 mais 16 dá 76. Então, 76 participam aqui das aulas. Esse grupo todo aqui é de 76. Quantos não participam de nada? Ora, 132 menos 76. Então, 132 menos 76. Vocês reparam que algumas contas eu faço de cabeça, até para explicar um pouco da lógica de fazer de cabeça. Então, a gente vai criando uma lógica de fazer de cabeça. Então, eu sempre tento diminuir o número próximo de 10, assim. Então, eu tento ver o que é próximo de 10 e tiro o restinho. Mas se você não consegue fazer, professor, eu odeio fazer questão de conta de cabeça, para mim é horror. Faz todos assim, não tem problema nenhum. Problema nenhum. É só uma questão de treino mesmo. Então, vamos lá. Passo 3 para cá, né? Eu tenho que fazer 6 para 2. Como eu não posso fazer 6 para 2, eu faço 6 para 12, porque eu tomo 1 emprestado daqui. Aqui vai sobrar 2. Então, fica 6 para 12 dá 6. 7 para 2 eu não posso fazer também. Então, vai ficar 7 para... Tomo 1 emprestado, 12. 7 para 12 dá 56. Então, tem 56 pessoas que não participam de aula nenhuma. Resposta à letra A. Para fechar a nossa aula de hoje com esse apanhado de questões que podem cair referentes ao terceiro tópico do edital da Consulplan para o TRF da segunda região, eu trouxe aqui uma questão com horas e minutos. Esse tipo de questão, na verdade, ele normalmente inclui regra de 3. Só que eu procuro destacar, porque o mais difícil de uma questão como essa não é a regra de 3, é a gente sempre conseguir lidar com as horas e minutos. Porque, por exemplo, assim, quando eu falo assim, 1 minuto e 20, 1 minuto e 20 segundos. A gente tende a querer fazer conta, e contas não dão muito certo, né, com horas e minutos. Assim, ficar trabalhando com minuto e segundo na mesma conta, normalmente não dá certo, normalmente acaba em erro, porque a gente não consegue somar, né? Os segundos, quando ele chega em 60 segundos, eles se tornam 1 minuto. Então, assim, o que tem de confusão, o que tem de erro, é muita confusão. Então, a dica é, sempre transforma para a unidade menor. Então, aqui, segundos é o menor. Então, quando você tem minuto, sempre leva o minuto para os segundos. Sempre transforma o que tem minutos em segundos. Como? Ora, 1 minuto tem 60 segundos. Tem mais alguma coisa que tem que saber aqui? Sim. 1 hora tem 60 minutos. Tem mais alguma coisa que tem que saber? Sim, tem uma coisa bem importante aqui, que é que se souber, facilita muito na hora da prova. 1 hora tem 3.600 segundos. Na verdade, é essa multiplicação, né? 60 vezes 60, 6 vezes 6 é 36, com 2 zeros. Então, dá 3.600 segundos. Então, é com essas relações que você vai converter segundo para minuto e tal. Então, a minha dica é, sempre passa o que está em minuto para segundo, sempre passa o que está em hora para a unidade inferior. Então, se ele estiver falando em minuto, trabalha com minuto. Se ele estiver falando em segundo, trabalha com segundo. Sempre a unidade inferior aqui, que são os segundos, né? É menor que minuto. Essa é a dica. Sabendo isso, fica tudo mais fácil. Vamos para essa questão aqui. Questão de torneira sempre costuma assustar, mas elas não são difíceis. É só a gente ter um pouco de noção e de entender com calma. Vamos lá. Uma torneira pode ser aberta em 3 pressões,
Cada pressão despeja o dobro de água que a anterior. Então, cada torneira despeja o dobro de água que a anterior. Então, a segunda torneira despeja o dobro de água que a primeira. E a terceira torneira despeja o dobro de água que a segunda. Certo? Então, a terceira torneira despeja 3 vezes mais água que a primeira? Não. Ela despeja o dobro que a segunda, que por sua vez é o dobro que a primeira. Essa é a relação que ele está dando aqui. Aberta na primeira pressão, essa torneira demora 3 minutos e 40 segundos para encher 5 baldes de volumes iguais. Então, ele deu aqui uma relação. A gente já viu isso na aula de hoje, que a gente usa essa relação que ele dá para fazer a nossa regra de 3. Ele deu aqui uma relação. Esta torneira demora 3 minutos, eu vou até escrever aqui, 3 minutos e 40 segundos para encher 5 baldes de volumes iguais. 5B de baldes. Então, ele deu essa relação aqui. Então, para encher 22 baldes iguais a estes, na terceira pressão, serão gastos. Então, ele enche aqui, esse aqui, na primeira pressão, ele leva 3 minutos e 40 segundos para encher 5 baldes. Eu vou botar primeira P, primeira pressão, para encher 5 baldes. E aí, ele está querendo saber para encher 22 baldes. Só que ele não quer na primeira pressão, ele quer na terceira. 22 baldes. Como é que eu vou descobrir isso? Ora, a maneira mais fácil é eu descobrir, como eu já tenho a relação da primeira pressão, eu descubro quanto tempo ele leva para encher 22 baldes na primeira pressão. Aí, sabendo isso, ora, se na primeira pressão ele leva um tempo, na segunda pressão ele despeja o dobro de água da anterior, ele vai levar metade do tempo na segunda pressão, porque ele despeja o dobro de água, né? Se eu tenho uma mangueira e a mangueira despeja o dobro de água, eu vou levar metade do tempo. Para ele despejar na terceira pressão, vai levar metade do tempo da anterior. Então, eu diminuo de novo, divido pela metade o tempo que eu encontrei 2 vezes. Primeira vez que eu dividi pela metade, eu vou achar o tempo na segunda pressão. E depois que eu dividir pela metade de novo, eu vou achar o tempo na terceira pressão. É assim que eu vou fazer essa questão. Pode haver outras maneiras de resolver e tal, mas essa maneira é a maneira mais simples. Então, eu vou descobrir aqui quanto tempo ele leva para encher 22 baldes na primeira pressão. Então, isso aqui eu vou chamar de X. Mas eu posso fazer essa regra de 3 aqui com 3 minutos e 40 segundos? Não, né? Foi como eu falei aqui. Misturar minutos e segundos é ruim. Então, o ideal é eu trabalhar aqui só com segundos. Vou substituir isso aqui só por segundos. 3 minutos tem quantos segundos? Ora, 1 minuto tem 60 segundos. 2 minutos tem 120 segundos. E 3 minutos, 3 vezes 60 dá 180. Então, 3 minutos, né, é só fazer a continha. Se não conseguir fazer de cabeça, não tem problema. Mas 3 minutos, eu multiplico por 60, 3 vezes 6 é 18, adiciono 0, fica 180 segundos. Mais 40, 0, 8 mais 4, 12, vai 1. 1 mais 1, 2. 220 segundos. Então, 3 minutos e 40 segundos, na verdade, eu tiro isso aqui, não uso isso aqui, uso o meu 220 segundos. E aí, eu vou achar o X aqui embaixo, eu também vou achar em segundos, correspondente a 22 baldes na primeira pressão. Fazendo o cruzamento aqui para a gente achar a nossa regrinha de 3, 220, fica 5 vezes X, né? 5 vezes X é igual a 22 vezes 220. Opa, 220. Agora, vamos multiplicar isso aqui? Não precisa, né? Vamos simplificar 220 com 5, né? Porque 220 é múltiplo de 5, termina em 0. Então, vamos cortar aqui. 220 dividido por 5 dá quanto? Vamos fazer a continha aqui?
dividido por 5. 22 dividido por 5, 20 dividido por 5 dá 4, né? 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5 é 20, para 22 é 2. Abaixo o 0. 20 dividido por 5 dá 4. 5 vezes 4, 20, para 20, 0. Então, aqui eu simplifiquei, tenta sempre simplificar, não vai fazer conta à toa. Então, sempre simplifica quando der. Eu vou ter 22 vezes 44. Então, eu vou multiplicar esse 44 que eu encontrei por 22 para saber esse número de segundos aqui. Então, 44 vezes 22. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. Aí põe embaixo. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. Somo tudo. 8 mais 0, 8. 8 mais 8, 16. Vai 1. 8 mais 1, 9. 968. Então, eu levo 968 segundos para encher os 22 baldes na primeira pressão. Na primeira. Quanto tempo eu levaria na segunda pressão? Olha, se ela despeja o dobro de água, eu vou levar metade desse tempo. Então, na segunda pressão, eu venho aqui e divido por 2. Por 2. E na terceira? É esse número, só que eu divido por 2 mais uma vez. Por quê? Na terceira é metade do tempo da anterior, então eu divido por 2 mais uma vez. Então, se eu fizer 968 dividido por 4, 2 vezes 2 é 4, eu encontro o tempo que ele leva para despejar os 22 baldes, para encher os 22 baldes na terceira pressão. Vamos fazer essa continha? Dividido por 4. 9 dividido por 4, eu coloco 2 aqui, né? Porque o mais próximo é 8, então, o mais próximo múltiplo é 8. 2 vezes 4, 8, para 9, 1. Abaixo 6. 16 dividido por 4 é 4. 4 vezes 4, 16, para 16, 0. Aí eu venho aqui e baixo o 8. 8 dividido por 4 é 2. 2 vezes 4, 8. Para 8, 0. Então, ele leva 242 segundos para encher os 22 baldes na terceira pressão. Beleza, só que daí a gente está encontrando em segundos. Aqui a gente está encontrando em segundos. A resposta está em minutos e segundos. Então, a gente tem que achar os minutos aqui. Tem que ver quanto que é de minutos. 1 minuto tem 60 segundos, que a gente viu. Então, vamos lá. 1 minuto tem 60 segundos. 2 minutos tem 120 segundos. Só multiplicar por 2. Então, eu tenho aqui 60 segundos em 1 minuto. Então, eu multiplico por 1 para saber 1 minuto, 60. Por 2 para saber em 2 minutos, são 120 segundos. 3 minutos tem 6 vezes 3, 18, então são 180 segundos. E 4 minutos, eu tô tentando chegar no 242 aqui, né? 4 minutos, 6 vezes 4 dá 24. Então, 4 minutos são 240 segundos. Então, 242 minutos, se eu multiplicar de novo, eu vou passar desse número. Então, 242 segundos tem 4 minutos, né? São 4 minutos. 4 minutos. E mais o que sobrou de 242 para 240, que são 2 segundos. 2 segundos. Mais 2 segundos. Então, a nossa resposta aqui é a letra C.
4 minutos e 2 segundos. Por hoje é só, era isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso curso. O meu objetivo aqui foi ser o mais objetivo possível, contemplando os tópicos que eu acredito que a Consupla vá cobrar, porque não vale a pena a gente ficar estudando toda a matéria, porque é enorme. E eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa me escrevam e boa sorte na prova.